Olá pessoal! Se agora você quer saber como que uma alteração na matriz do seu corpo material gera uma deficiência e o porquê que isso acontece, acompanhe no próximo vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guido do canal Olhar Invisível, muito boa tarde a todos. E hoje a gente vai fazer a parte 3 do nosso vídeo que vai retratar por que você nasce de fato com algum tipo de deficiência, né? E para começar, pessoal, a gente vai desmistificar um certo entendimento que a gente acaba tendo em relação às pessoas com deficiência, né? Porque muita gente construiu esse entendimento, muitos de nós construímos esse entendimento da pessoa com deficiência ao longo da vida, né? Ao longo do tempo aí. Então vamos começar a desmistificar isso daí. Primeira coisa, não vamos muito longe, vamos lá na Grécia Antiga. Se você nascesse com algum tipo de deficiência lá na cidade de Esparta, que era a cidade dos militares, a cidade onde existiam os grandes guerreiros de Esparta, né? Onde as crianças eram iniciadas no treinamento com 7 anos de idade, e aí desde os 7 anos de idade até a vida inteira o cara era treinado para poder lutar na guerra, né? Para suportar a dor, usar espada, usar machado, escudos, adagas e por aí vai. Então, você era treinado desde os 7 anos assim. Mas, para isso, você tinha que ser corporeamente perfeito, né? Sem nenhum tipo de deficiência. Se você nascesse com algum tipo de deficiência, você ou era jogado no rio, ou você fugido da cidade de Esparta e depois você era abandonado, deixado por uma família cuidar, enfim. Mas quando você nascia com deficiência, você não era bem quisto por essa sociedade antiga, né? Assim também, não só na cidade de Esparta, mas também se você for para a Idade Média agora, a deficiência ela era associada ao pecado, né? Porque naquela época a Igreja Católica mandava muito, né? Então existia toda aquela situação de que se você nasceu cego, nasceu surdo, nasceu com algum tipo de deficiência, você pecou ou sua família pecou. Então tudo estava associado a pecado, a coisa feia, né? Coisas ruins que a sua família poderia ter cometido, né? Tanto isso é verdade que existe uma passagem no Evangelho aonde os discípulos junto com Jesus passam por uma pessoa cega e aí pergunta-se para Jesus, né? Mestre, passamos por essa pessoa cega, né? Quem pecou? Ele e os seus familiares, né? Isso não é Idade Média, isso é Idade Antiga, né? Então, lá na Judéia, né? Também era assim. As pessoas com deficiência eram tratados como pecadores, cometeram pecados, familiares cometeram pecados para que isso acontecesse. Ao longo dessa visão de pecado que a gente construiu, hoje, quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, a gente simplesmente começa a matutar na nossa cabeça assim, o que ele fez na outra vida para isso acontecer, né? Ai, será que ele matou muita gente? Será que ele foi um nazista? Ai, será que ele foi um criminoso? Ai, será que ele participou de tal situação, de tal massacre? O que ele fez? Então a gente fica procurando coisas ruins que a outra pessoa tenha feito em outras encarnações, justamente para poder justificar uma deficiência corpórea, certo? Porque ninguém consegue conceber uma pessoa ter feito coisas terríveis, coisas erradas, e ter nascido num corpo perfeito. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam muito assim, né? Hoje, por exemplo, você pode ter uma pessoa num corpo muito saudável, muito são, e aí daqui a pouco ela entra num avião junto com 158 pessoas, aí esse avião decola, vai para tal destino, no meio do caminho dá uma pane, o avião cai, todo mundo morre, ela morre junto, né? Um desencarne coletivo. Aí eu pergunto, todo mundo acha que todo mundo que morre hoje é são, né? É só você pegar aí todo mundo que está desencarnando, o discurso sempre é mesmo, ai, porque fulano era tão bonzinho, é tão querido, ai, ele era uma pessoa muito boa, muito ótimo, né? Só que duas coisas, né? Primeiro, a pessoa é boa, é santa, é querida depois que morre, né? Quando ela está aqui viva no mundo físico, ninguém fala que ela é santa, ninguém fala que ela é boa, né? Ela só se torna boa e santa depois que morre, né? Um troço bem interessante, né, de se pensar. Ela é boa e santa aqui hoje, mas a gente não sabe de fato
se ela realmente foi boa e santa em outras encarnações. Não nos é permitido saber, né? Vamos raciocinar por esse lado. Se nós não sabemos o que nós fizemos, o que nós fomos, o que nós já passamos em outras experiências, o que dirá você saber do outro, né? É você querer se meter no que é do outro sem ter acesso ao que é seu, né? Ao que você passou. É uma coisa muito interessante aqui, esse nosso comportamento, né? E a gente não sabe disso. E nem por isso essas pessoas nasceram com deficiência, nem por isso essas pessoas nasceram com algum tipo de defeito, né? Fisicamente falando. Essas pessoas nasceram sãs, nasceram sem nenhuma deficiência. Por que estou falando isso para vocês? Porque cada espírito, é um espírito em si. Cada pessoa é uma pessoa, tá? Se você fez algo errado numa encarnação, existem 1000 formas de você resgatar isso que você fez de errado, tá? Você pode resgatar o que você fez de errado ajudando as pessoas. Você pode resgatar o que você fez de errado passando por uma vida dolorosa, onde você vai experimentar tudo aquilo que você sofreu, agora você vai sofrer. Mas eu posso resgatar coisas que eu fiz de errado utilizando um corpo físico com algum tipo de deficiência? Posso. Essa é uma das 1000 formas de você resgatar o que você fez de errado. Então, quando você passar por uma pessoa com deficiência na rua, não acha de antemão que ela fez coisa errada, que ela fez isso, que ela fez aquilo, porque você não sabe. Às vezes você que não tem nenhuma deficiência também fez coisa errada e nem por isso você tem deficiência, né? É tudo uma questão de suporte. Você pode ter uma deficiência porque você suporta uma deficiência. Agora, o teu colega que está do lado pode estar num corpo físico sem nenhuma deficiência porque não suporta a deficiência, não tem preparo psicológico para encarar essa deficiência. E, às vezes, você pode nascer com uma deficiência, mas ao invés de você utilizar essa deficiência para resgate kármico, você usa essa deficiência para acelerar certas faculdades espirituais. Eu fiquei 58 dias na incubadora. A alta dose de oxigênio que gerou uma compressão associada à luz fez com que a minha retina se descolasse, fez com que a minha retina sofresse danos aí, a qual eu não pude enxergar fisicamente, né? Mas em compensação, eu consigo enxergar espiritualmente, né? Me foi dada a clarividência, a mediunidade de clarividência, né? Por quê? Porque eu, na verdade, eu pedi para nascer com esse tipo de cegueira física justamente para poder acelerar e potencializar as faculdades espirituais, né? Então, às vezes, você nasce com um tipo de deficiência não por uma questão de resgate, não por uma questão que você fez algo errado, mas por uma questão de que a falta de um sentido pode fazer brilhar outros sentidos ainda desconhecidos. Entende? É como se você pensasse na seguinte situação, né? Claro que hoje a medicina não faz isso, mas antigamente, né, se você quebrasse um dedo há uns 20 anos atrás, né, lá nos meados dos anos 2000, final dos anos 90, imagina que você quebra um dedo. O que o médico fazia? Ele engessava a mão inteira, certo? Botava um gesso aqui em volta da sua mão, tua mão ficava dura e enrijecida, mas para quê? Para o dedo poder se regenerar e se manifestar. Quando o dedo se regenerava e se manifestava, o médico ia lá com a serra, tirava o gesso e você podia usar a mão de novo. Então é exatamente isso que a deficiência proporciona para você. Você pode ficar sem o sentido do corpo físico? Pode. Mas isso faz com que outros sentidos, até do campo de vista físico mesmo, e também do ponto de vista espiritual, prevaleçam. Como eu citei o meu próprio exemplo aqui da clarividência e da cegueira física, né? Essas são uma das informações do porquê que você nasce com deficiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, segue o nosso canal, divulga o nosso trabalho e dá o seu like. E até o próximo encontro. Muito obrigado.